Olá, estudantes do primeiro ano, sejam bem-vindos para mais essa aula de Química aqui no Primeirão. E é uma aula que promete ser eficiente, né, Georgia? Hoje vamos falar sobre eficiência, então vai ser uma aula eficiente, né? Hoje a aula a gente vai trabalhar sobre eficiência energética. Você também já trabalhou esse tema, só que com o terceiro, né? Terceirão, é. Hoje nós vamos falar aqui com o Primeirão, Com o né? primeirão. Eles trabalharam energia em biologia falando nisso, né? Sim, já vieram de uma aula de hidrelétrica, né? De energia térmica. Agora a gente vai falar sobre a eficiência dessas energias. A gente vai trabalhar qual delas é mais eficiente, falando de eficiência energética, né? E você trouxe para a gente? Eu trouxe aquilo ali, ó. Trouxe. Aquilo ali e aquilo ali também. Olha lá também no canto. Olha lá o que eu trouxe. Trouxe isso e aquilo lá também. Olha lá, olha lá, olha. É, A gente aê! está vendo aqui que a gente está com o acompanhamento dos professores Ciência da da aula natureza anterior. A aqui ciência da natureza interligada. está, ó, É porque fechadinho eles aqui no acabaram Santo de Domingo. falar de hidrelétrica, né? Acabaram de explicar sobre isso, aí trouxemos um experimento aqui para falar um pouquinho sobre geração de energia elétrica e aproveitamento da energia elétrica, né? Sim, para a gente relacionar com o tema, né, de eficiência energética. Então, o que a gente já estudou nas outras aulas, né, nas aulas anteriores? Reações isotérmicas e endotérmicas, que também é sobre energia. Entalpia, que lembra que a gente aprendeu a calcular a variação de energia. Cálculo em si da variação de energia. Efeito estufa e aquecimento global, né, que a gente viu que aumenta a temperatura da Terra. Então, a gente está dentro da temática energia. E hoje a gente vai falar sobre eficiência energética. E o professor Fábio, né, como ele gosta todas as aulas, trazer algo novo para a gente, experimenta. Então, a gente não podia fazer diferente. Hoje a gente tem um outro experimento. Ah, sim, né? E ele não é tão novo, né? Mas é um experimento muito simples, né? A gente tem duas lâmpadas. Uma é uma lâmpada incandescente e uma outra é a lâmpada LED, né? A gente podia resumir essa história assim, né? Isso aqui é para quem já tomou vacina, viveu com essa lâmpada, né? O grupo ainda que não tomou vacina, viveu com a lâmpada LED, né? Sim, né? Os quartos foram iluminados assim, né? Mas brincadeira à parte, né? E fora os princípios de funcionamento que são diferentes das duas, né? O que a gente vai verificar é, nessa caixinha com óleo, nessa caixinha aqui contém óleo, eu tenho um termômetro para indicar a temperatura no interior dela. Essa outra aqui próxima à lâmpada LED também tem óleo e eu tenho aqui dentro também o mesmo óleo, né? Lógico, como o óleo está caro, eu peguei o óleo, estou reutilizando o óleo, né, gente? Que R$ 8 a lata, né? Eu já vi Não até é por mais 12, lata, hein? né? É, então, A gente vê a é, idade da pessoa pelos não é termos, lata né? de óleo, Lata litro de de óleo. óleo. Então aqui a gente tem aí óleo nas duas, na mesma quantidade, mas uma está próxima à lâmpada LED e outra próxima à lâmpada incandescente. Bom, a gente tem aqui as duas lâmpadas, né? E aí eu vou mostrar a temperatura na superfície aqui. Além da gente poder observar a temperatura no interior delas, a gente vai poder observar a temperatura na superfície. Lembrando que eu pintei a caixinha, a face dela de preto, para que possa absorver melhor o calor. E os alunos, eu sei que esses estudantes aqui estão espertos com as aulas de física, né? Aprenderam ali que o calor está irradiando, né? Na direção aqui, a caixinha está absorvendo o calor que está irradiando. Eu vou apagar só para facilitar a leitura, tá? Já ficou um tempinho aqui aceso. Aí a temperatura na face aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem observar. Olha, já temos uma leitura de 53 graus Celsius. Agora eu vou mostrar aqui a temperatura nessa outra face, né? Vou virar aqui para que você observe melhor e vou mostrar a temperatura aqui. Olha, 25, né? Bom, não é difícil então do estudante concluir, né? Onde é que ficou mais quente aí, né? Próximo à lâmpada incandescente ou próximo à lâmpada LED, né? Deu para observar que próximo à lâmpada incandescente ficou bem mais quente. Jorge, agora tem uma palavra que explica isso daí. Qual será a palavra, estudante, que explica por que próximo à lâmpada incandescente aqueceu mais, aqui a nossa caixinha de óleo, do que próximo à lâmpada LED? Qual será? Qual será? Coloca aí para nós no chat, estudante, a palavra que explica isso daqui. Será que essa lâmpada aqui tem mais tecnologia do que a lâmpada LED? Qual é o segredo dessa lâmpada? E Bom, já aproveitando, né? A gente pode até fazer a interação dupla. pode. Daí a gente tem uma perguntinha também. Você saberia dizer qual a relação entre economia, meio ambiente, comunidade, quando falamos de utilização de energia, e qual é o nome que a gente dá ali para essa diferença, né, entre as Porque duas lâmpadas? o calor se propagou das duas, né? O calor irradiou tanto essa caixinha como a outra, né? Mas por que uma aqueceu mais e a outra menos, né? Porque quando você compra uma lâmpada, né, Jorge, o objetivo é
que ela Luz. produz luz, né? Luminosidade. Energia radiante, ou Radiante luminosa, né? Mas aí a gente tem aqui uma produção de calor a mais do que nessa, né? Então, 2 minutos para vocês responderem para a gente todas essas questões elaboradas na aula. Um abraço aí a todos os estudantes, professores, pelas respostas aí aqui, né? Muito boa aqui as respostas. Olha, Jorge, aqui a galera já colocou, a professora Fabiana já colocou eficiência energética. Aí temos a resposta aqui do Prof. Francisco, falando da lâmpada incandescente, né? Ela dissipa calor. A que mais dissipa calor é a lâmpada incandescente. O Jorge também, olha, incandescente irradia mais calor. Boa. Apareceu a palavra sustentabilidade aqui também, né? O pessoal da APEI, prefeito Nestor, aqui os alunos do primeiro A, B, C, com a professora Janete, Fukushima, estão curtindo a aula e responderam. A Raíssa respondeu, né? Porque a lâmpada incandescente libera mais energia térmica. Parabéns aí, né? E temos aqui também o professor Antônio comentando a mais eficiente é a LED. A palavra eficiente apareceu e a Mônica também comentou aqui que a LED é mais eficiente. Olha, parabéns aí pelas respostas, viu, estudantes? Justamente isso, né? A lâmpada LED é mais eficiente em transformar a energia elétrica em radiante luminosa. Radiante ou luminosa, tá? Estamos falando da mesma coisa. Você pode falar tanto energia radiante, por se referir à luz, ou energia luminosa, estão falando da mesma coisa. Então, a lâmpada LED, a lâmpada incandescente, perdeu aqui, né, na eficiência, né, porque boa parte da energia elétrica ela transformou em energia térmica. né? E falando de eficiência, para a gente isso é uma perda de eficiência energética, porque nossa intenção é energia luminosa. Se eu estou perdendo a energia luminosa para a energia térmica, essa lâmpada ela não é tão eficiente energeticamente falando, né, para o meu propósito. Então, lembrando que quando eu falo de eficiência energética, eu tenho que pensar no global, né? Não só no preço ou na energia, ou eu tenho que pensar em tudo, de onde vem a fonte, quanto de energia ela vai perder, dissipar, quanto de energia eu vou ter de resultante. Então, eficiência energética ela engloba tudo a respeito sobre energia. E partindo, né, para a pergunta que a gente fez, qual é esqueci a palavra. Relação que isso tem, relação, né, entre meio ambiente, consumo de energia. Citaram bastante sobre sustentabilidade, sobre energia limpa. E está certo, gente. Qual é a relação da energia com o meio ambiente? É eu procurar uma forma de obter energia sem prejudicar o ambiente, que é o que a gente vem falando com vocês dentro das aulas, né? Que aí entra naquela parte de química ambiental, que a gente fala sobre
o prejuízo ao ambiente do que eu estou fazendo. Então, a eficiência energética é muito sobre isso, né, professor Fábio? Já teve uma aula dessa para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto no terceiro ano, né, de física. Sim. Então, no repositório tem uma aula que aí é mais conceito físico mesmo, que é potência, vocês ensinaram, né, na Isso, aula. eficiência e potência, né? Potência, tudo. Então, hoje a gente vai ficar mais na parte de química ambiental, né? A relação entre energia e ambiente. E, se vocês quiserem aprender como calcular essa eficiência, como eu ver energia dissipada, potência, aí pode recorrer à aula de física do terceiro ano. Então, eficiência energética. Quando utilizamos o termo eficiência energética, estamos nos referindo a uma atividade que busca gerar uma mesma quantidade de energia utilizando menor quantidade de recursos naturais. Então, eu utilizo menos da natureza para obter mais coisas para mim. Então, ali, quando a gente tem as duas lâmpadas, qual está usando mais recursos, professor Fábio? Bom, essa lâmpada LED, ela trabalha com 15 watts, então ela usa menos recurso que a lâmpada aqui incandescente, que tem potência de 150 watts, né? 10 vezes mais para iluminar próximo a mesma coisa, né? Então, se eu tenho essa fonte que gasta mais, que usa mais recursos, porém ela produz menos, então ela não é eficiente energética. Então, ela não tem uma eficiência energética. Então, isso que é eu pensar em eficiência energética. Pensar desde a formação lá da hidrelétrica, que vocês viram aí na aula de biologia, até chegar na minha casa como fonte luminosa ou térmica. Então, todo esse processo eu tenho que pensar na eficiência energética. Como que eu posso calcular, né, a eficiência energética? Eu pego a energia utilizada, divido pela energia fornecida. Então, eu tenho a eficiência energética. Então, não precisa se preocupar muito com essa parte de cálculo, que é essa parte, para a gente, em química, é mais a parte teórica mesmo, mais a parte de ambiente. Então, como eu já falei, se vocês quiserem se aprofundar, aí sim a gente pode ver na aula de física. Mas aqui, em química, eu me preocupo com a eficiência energética, sendo a energia utilizada pela fornecida. Então, eu divido os dois e eu tenho o valor. Se o valor for próximo de 1, eu tenho uma maior eficiência energética. Se o valor der próximo de 0, eu tenho uma menor eficiência energética. Então, eu comparo com 1 ou 0 para saber se tem maior ou menor eficiência energética. Aí, aqui, eu tenho um exemplo que a gente trouxe para vocês na prática, que é comparando o consumo de uma lâmpada incandescente com uma de LED. Então, a gente já trouxe para vocês aqui. Tem a descrição no slide, mas a gente já trouxe aqui. E a gente já, né, professor Fábio, concluiu que a lâmpada de LED ela possui uma eficiência energética muito maior que a da incandescente. Por quê? Porque ela produz mais energia luminosa e ela consome menos energia para trazer essa energia luminosa para a gente, né, professor Fábio? Então, da formação dela lá na hidrelétrica, até chegar aqui, ela realmente é mais eficiente do que a incandescente, né? Eu lembro que na sua aula, eu estava assistindo, teve uma professora que perguntou se ainda vendia lâmpadas incandescentes. Ainda assim, vende lâmpada incandescente. Bem menor quantidade no mercado, mas ainda tem, né? Hoje a gente tem mais a lâmpada de LED. Mas, para quem tem a curiosidade, sim, tanto que a gente tem uma lâmpada incandescente aqui. O Giba tinha guardado essa em casa, né? É da época do Giba, essa lâmpada incandescente. É aquela famosa que a gente fala, né? A gente sabe a idade da pessoa pelas coisas que ela tem, essa né? aqui é, na verdade, minha época é essa que você colocou no slide. Que a que está no slide, estudante, é a lâmpada fluorescente, né? Na imagem a gente tem a Essa é fluorescente. um pouquinho É que está anterior, intermediando. né? Ela que, vamos, a mãe dessa fluorescente é a incandescente, né? E a fluorescente é a mãe da LED. Sim, e o Fábio, Como ele assim, em é homenagem da à biologia, né? Acho que deu aqui para ver aí, né? Tá E o correto aí? Fábio é da época da primeira lâmpada. Na verdade, foi você que deu a ideia, né? Essa é a avó, Pra- aquela lá que tá é a filha, né? E essa aqui é a neta. Sim, aí a gente vê a relação de família, de parentesco das lâmpadas. E é claro, né, que principalmente em química, estudante, aqui a fonte de calor já é lá o produto final da energia elétrica, né? Mas a gente pode pensar em termos químicos, por exemplo, que a fonte de calor, já que você estudou poder calorífico, né, a fonte de calor poderia ser um combustível, né?
Então, será que a queima desse combustível em relação ao outro, com qual se consegue produzir mais energia? Agora, estou falando da energia térmica, né? Mas com qual eu consigo produzir mais energia térmica, se o objetivo for Sim, produzir aí energia no caso a térmica, gente né? poderia comparar, por exemplo, a gasolina com o etanol, né? Qual dos dois, na queima dos dois, qual é mais eficiente energético? Qual produz mais energia térmica? Então, comparando os dois, lembra lá que a gente fez a aula de poder calorífico, que a gente tinha a comparação dos dois, e a gente chegou à conclusão que a gasolina tem mais eficiência energética. Só que aí lembrando que a gente tem que ver como é produzida a gasolina. Então, para eu falar que a gasolina realmente tem mais eficiência energética, eu tenho que ver lá atrás como ela foi produzida. Então, se eu falar em termos de produção, quem tem mais eficiência energética é o etanol, porque ele vem de um recurso renovável, que é a cana. Então, nesse caso, né, se eu for analisar todo o conceito global, quem tem mais eficiência energética é o etanol, por causa da forma que ele é produzido a partir da cana de açúcar, que é um recurso renovável. Aqui vocês já devem ter visto na eletrodoméstico de vocês a etiqueta, né, do Procel. Essa etiqueta ela serve para identificar quais aparelhos consomem menos energia. Então, ele é classificado de A a E, alguns de A a G. Então, qual é o mais próximo do A é o aparelho que menos consome energia. Então, Fábio, na sua casa, se você fosse escolher um aparelho, olhando o selo da Procel, qual você escolheria? Eu trouxe até 2 aqui para não deixar você assim simplesmente me perguntar. Eu Tá não tenho vendo? uma Eu já resposta, sei. né? O Fábio Olha, é. trouxe dois selos aqui, ó, né, para você poder comparar aqui. Olha, um foi classificado com A e o outro foi classificado com E, né? Então, esse daqui, da lâmpada incandescente, é menos eficiente, né? Olha a certificação dele lá, né? Então, eu compraria um aparelho que vem aqui com essa certificação A, né? Ele é mais eficiente, né? Alguns desses selos aqui até mostram a quantidade de energia por mês, estudante, que o aparelho consome, ligado numa hora média, aí, né? E dependendo também do aparelho, eles te mostram até, né, esse selo, qual é a quantidade de energia consumida no modo standby, né? Então, esse selo aqui, eu vou comprar o aparelho que tiver com esse selo aqui nessa certificação A ali, ó, ele é mais eficiente, né, para essa categoria de aparelhos. Sim. Os aparelhos que têm a eficiência classificada como A, eles são os mais indicados para a gente comprar. Então, se eu olho o aparelho e ele tem uma eficiência energética baixa, eu procuro não comprar esse aparelho, porque também vai refletir no que eu vou pagar no final de conta de energia. Então, se o aparelho ele é mais eficiente energeticamente, vai diminuir o meu gasto de energia, não é, professor Fábio? Foi isso que o professor Henrique aqui do chat está comentando com a gente. Os Ó, professores troquei estão minha além. geladeira, bom, aproveitou o 13º, alguma coisa assim, né? Black Friday. Troquei minha geladeira e a diferença na conta de energia foi incrível. E a geladeira é o vilão mesmo, porque ela fica ligada o dia inteiro, né? Sim. Os aparelhos que aquecem, né, secadora, chuveiro, geladeira, são os que consomem mais energia, né? O aquece, ela está falando na parte de trás, no radiador. Sim, não estou falando a função dele, mas aqueles que a gente coloca e tem a energia térmica como resultado. Não que é o que a gente está procurando, igual a incandescente. A gente não está procurando energia térmica, mas ela aquece bastante. A Pro Silvana comentou aqui, referente ao que você tinha falado anteriormente, que se precisa analisar a cadeia produtiva, né, para classificar um aparelho como eficiente ou não. Porque é o caso das lâmpadas fluorescentes, né, que acabou depois virando um problemão, né? O descarte dessas lâmpadas, né, acaba virando um problema, né? Eu tenho uma luminosidade maior, porém um prejuízo maior para o ambiente. Então, isso não torna ela tão eficiente energeticamente quando eu olho a cadeia de produção, como a professora citou. Aí aqui eu tenho um outro selo também, que é o COMPET, que é concedido a fogões, aquecedores de gás e de carro. Então, se você tem aquele aquecedor a gás na sua casa, tem esse selo da COMPET. Ele tem a mesma ideia do selo da Procel, né, que é indicar entre A e E qual é o mais eficiente, só que aqui, no caso, a gente usa uma outra energia. Qual é a outra energia aqui, professor? Nesse caso, estamos falando da eficiência energética de algo que aquece, né? Então, energia térmica, se tem essa capacidade de transformar a energia elétrica em térmica? Exatamente. Aqui, no caso, qual é a diferença do selo da COMPET com o da Procel? Que aqui eu estou vendo se ele aquece. Aqui eu estou querendo a energia térmica. Então, eu vejo se ele aquece mais eficiente ou não. Então, se tiver o selo com A, quer dizer que esse aparelho tem a capacidade de aquecer melhor o que eu quero. A água,
o ambiente. Então, esse selo garante que é uma eficiência energética para a energia térmica. Aí, agora é a sua vez. Aí, né, como a gente faz a interação no chat com os alunos, por que é importante observar o selo Procel na hora de comprar um produto? Gente, porque aí, na casa de vocês, vocês têm que observar se tem esse selo Procel. Né? Por que é importante no ambiente também, ou ver se tem o selo Procel, começar a verificar os selos dos eletrodomésticos antes de comprar. 1 minuto para vocês responderem aí no chat. Olha, Jorge, nós temos algumas respostas aqui, como da Pro Andréia, que ela mencionou consumo sustentável, foi da aluna Esther. Também temos aí da Pro Ângela, economia e sustentabilidade, Pro George também comentou aqui, para saber qual é mais eficiente no consumo de energia. Aí vem alguns professores comentando sobre economia, o aluno Eduardo comentou aqui para economia, e Pro Gilva comentou aqui economia, sustentabilidade, recursos renováveis. Foi um comentário aí a respeito do motivo desse selo aí. Sim, gente, a gente tem que usar o selo Procel, tem que analisar para esse selo garantir que a gente tenha o menor impacto na natureza. Hoje em dia, a gente está falando muito em preservação da natureza, sobre recursos renováveis. Então, a importância desse selo, na verdade, é eu ter uma economia para causar menos impacto na natureza, para tirar o impacto negativo da natureza quando eu consumo energia elétrica. Aqui eu tenho uma comparação entre as fontes de energia elétrica, e aqui ele mostra para a gente como se obtém essa energia. Aqui, no caso, a primeira é a hidrelétrica, que a gente sabe que é a partir da turbina, né, que a gente já viu da queda da água. Então, vocês viram na aula de biologia melhor como funciona. A gente já teve outras aulas falando como funciona uma hidrelétrica. Então, a intenção aqui é comparar elas, né, só. Então, tem os dados para os alunos, posteriormente, se eles quiserem, estar comparando essas fontes de energia elétrica. O tipo de energia, que é a mecânica, no caso da hidrelétrica, e aqui eu tenho embaixo quanto de potência cada usina produz de acordo por ano. Então, aqui eu tenho que a hidrelétrica é superior a 1 MW, então ela é a que produz de longe mais energia elétrica para a gente. Só que também, se eu for pensar em eficiência energética, é uma das que trazem mais prejuízo para o ambiente, né? Que ela alaga regiões que poderiam ser florestas, poderiam estar animais morando ali, então ela causa esse impacto ambiental. Daí eu tenho a termoelétrica, né, que é o carvão mineral. Aqui a gente tem a energia a partir da termoelétrica. Também a gente já falou sobre o funcionamento dela. Então Está falando bastante nessa época também sobre termoelétrica, né, da possibilidade, né, como está escassa a geração de energia na hidro, está se cogitando agora ligar mais termoelétrica. É que nessa época que tem menos chuva, a gente começa a ficar sem a energia elétrica, né, porque ela depende da queda da água. Então eu tenho que ter uma quantidade muito grande de água. Então, quando começa a diminuir a quantidade de água, a gente começa a falar das outras formas de energia. Então, agora está bem falando mesmo, né? Só que ela é poluente, né? Ela é uma das que mais polui o ambiente e contribui para o aquecimento global e efeito estufa. Então, sobre a eficiência energética, eu tenho que pensar isso. Ela gera energia, ela ocupa menos espaço, tem mais recursos, porém, ela é mais poluente. Então, ela usa energia térmica, e tem a quantidade que
de cada produção dela. E daí a gente tem a nuclear. A nuclear, ela tem 2 usinas aqui no Brasil, só que a gente não usa muito. Porque a nuclear, a gente tem um problema de acidentes nucleares, né? Então, depois que aconteceu o acidente em Fukushima, os países começaram a ficar muito preocupados com esse acidente. Então, por isso a gente não tem tanta disseminação da energia nuclear. E porque ela tem um custo muito alto para manter ela. Então, aí tem a comparação entre as fontes de energia. E aqui tem um exercício para vocês fazerem, né, que é comparando as fontes, né, em termos de eficiência energética. E hoje a gente estudou eficiência energética, selo Procel e Compete, eficiência energética, e a gente fez um experimento aqui com vocês. Esquece de despedir deles, porque, infelizmente, está acabando a aula. Um abraço a todos os estudantes, aos professores. E, mais uma vez, obrigado por sua companhia na aula de hoje aí, né? Não esqueça de avaliar a aula para a gente. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó.